Olá, minha gente linda. Eu aqui estou com um monte de roupa aqui para dobrar. Olha aqui em cima da mesa. Olha aqui, um monte de roupa que eu tirei do varal e vou dobrar. Enquanto isso, vou conversando com vocês e vou aqui contando para vocês um pouquinho da minha vida. Como eu fui abandonada pelo meu marido no pior momento da minha vida. Gente, vocês não têm ideia da gente ser abandonada pelo marido no pior momento da vida da gente. E já faz alguns anos, viu, gente? Foi no ano de 2004. E há tempo que eu tenho vontade de contar isso para vocês, mas tudo tem um momento, né? Então agora chegou o momento que eu vou começar a contar um pouquinho da minha vida, esses episódios de como eu fui abandonada pelo meu marido no pior momento da minha vida. Eu estava então naquela época com muito trabalho, trabalhando muito. Naquela época minha filha fazia faculdade, meu filho estava se arrumando assim, comprando os móveis para ele se casar. Meus filhos até então naquela época tinham 22 anos. E eu estava assim, num momento difícil da minha vida, assim, de muito trabalho, sabe? E eu até estava pensando em parar de trabalhar um pouco, porque eu estava muito cansada, sabe? Eu trabalhava numa escola, tinha aqueles corredorzão que a gente tinha que andar para lá e para cá, sabe? Naquela época eu fazia limpeza na escola, eu e outras funcionárias, né? Ainda atendia os alunos na hora do recreio, cuidava dos alunos. A gente recebia os pais na hora que vinha pegar as crianças, entregava as crianças no portão. A gente ainda tinha que ficar na sala de aula com os alunos enquanto o professor ia no banheiro. Então era uma escola assim que precisava muito da gente em todos os sentidos. A gente fazia tudo, menos da aula, que naquela época eu não era formada. Então, gente, era muito trabalho. E eu estava assim, exausta, cansada, passando de um período muito difícil. E nem me dei conta que em casa as coisas estavam mal. Só que assim, não estava mal assim, a gente não vivia brigando, nem nada, a gente levava a vida. Um casamento já de 24 anos. Então, para mim estava tudo bem. Olha, gente, o perigo de quando a gente acha que pra gente está tudo bem, mas não estava tudo bem. De repente, comecei a ver a diferença, meu marido ficando diferente. E eu fiquei ainda uns dias calada, sem falar nada. Aí um dia eu resolvi falar. Isso aí fica um alerta pra gente, pra você que é casada, prestar muito bem atenção no seu relacionamento, sabe? Prestar muito bem atenção quando você fica muito se dedicando ao trabalho, porque é lógico que se a gente tá num trabalho, a gente tem que se dedicar. Mas o trabalho da mulher é assim, você trabalha fora, se você trabalha um período de 8 horas por dia, você chega em casa, você tem outro período para você se dedicar. E se os dois não se dedicarem em um trabalhar em casa e o outro trabalhar também, no caso o casal, a vida fica difícil, fica pesado. Comente aí embaixo, você na sua casa, se você tem essa dificuldade de trabalhar fora e fazer tudo o serviço de casa, e se você não fica cansada. Comente aí embaixo sobre isso, gente, sobre esse assunto. Então, era uma rotina pesada, eu estava passando por um momento difícil. E nesse momento, tudo desmoronou. Desmoronou de um jeito, gente, que eu fiquei sem chão. E daí passou dias e dias, eu sem querer tocar no assunto, sem querer falar sobre as indiferenças. E nisso levou 5 meses sem eu conversar, sem eu falar sobre as indiferenças, de quando eu notei as primeiras diferenças. Porque assim, a gente não brigava. Mas a gente que vive num casamento de muito tempo, a gente vê quando está acontecendo a diferença do casal. A diferença, o jeito que seu marido te trata, sabe? A frieza, o distanciamento, tudo isso você vai percebendo.
Isso eu estou falando porque eu sei que meu público é público demais. Meu público é mais mulheres e é mais nessa idade dos 24 anos aos 48 anos. E eu tenho público homens também. Mas todos vocês prestem atenção no que eu estou falando, nas diferenças que vai surgindo entre o casal. E eu demorei, sem querer falar, sem querer tocar no assunto, e a pessoa, também não tocava no assunto. Que sempre as pessoas, pelo menos no meu caso, a pessoa não tocava em assunto para discutir a relação. E eu demorei, com 5 meses mais ou menos das primeiras diferenças, aí eu fui perguntar, o que está acontecendo? E a pessoa me responde, estou gostando de outra pessoa. Imagina, gente, que meu mundo desabou. Desabou de um jeito tão difícil, de um jeito tão triste, tão cruel, que vocês não têm ideia. De um casamento que você está pensando que vai indo bem, isto é, depois de tantos anos, os filhos quase criados, né? Mas ainda não estavam criados, porque minha menina estava fazendo faculdade, meu filho se preparando para casar. E o peso de uma casa é um peso de uma casa. E nisso, meu marido falou, eu estou gostando de outra pessoa. E eu... Meu mundo se acabou. Só que eu tive que levantar a cabeça, dar a volta por cima, ser forte naquela noite. Essa conversa foi à noite, naquela noite eu não dormi. Minha pressão subiu, coisa que eu não tenho, pressão alta, graças a Deus, até hoje não tenho, mas naquele dia específico, minha pressão subiu. E eu fiquei muito mal, e no outro dia, e ele falou isso e foi trabalhar, porque nessa época também ele estava num trabalho que trabalhava pela noite. Então eu saía de manhã cedo para trabalhar e ele chegava de manhã cedo do trabalho dele. E ele até era uma pessoa que assim, eu participava de tudo, por exemplo, olerite, sabe, punha a comida dentro de casa certinho, sempre foi um bom pai, uma boa pessoa. Mas, de repente, as coisas virou de perna pro ar. E aí fui eu pensar, gente, o que eu vou fazer? E quando ele chegou do trabalho, nós fomos conversar de novo e eu falei, o que você está pensando em fazer sobre isso? E a pessoa falou, estou pensando em morar com essa pessoa. E eu vou falar o quê? Falei, então pega as suas coisas e vai. A pessoa ainda pediu para ficar 1 semana, até receber o pagamento, para até então alugar uma casa e até então ir morar com essa pessoa. E eu ainda aguardei essa 1 semana, o coração doendo, mas reuni todas as forças que eu tinha e pedindo a Deus que me desse força, porque a nossa força também vem do Senhor. De nós mesmos nós não somos nada, é o Senhor que nos fortalece, né? E eu reuni todas as forças e deixei ir, porque também não sou de ficar implorando, uma pessoa ficar vendo que o leite já derramou, vou ficar implorando, me humilhando para ficar, não, deixei ir e foi. E eu fiquei abandonada no pior período da minha vida. Então, por isso que o vídeo é, fui abandonada pelo meu marido no pior período da minha vida. Gente, isso foi a maior dor que eu tive na minha vida. Alguém me perguntou qual foi o pior momento da sua vida. E eu falei que foi no meu divórcio. E falei que não ia comentar, que uma hora oportuna eu comentava. Então, quer dizer que na hora da separação, para mim, foi o pior momento da minha vida. Aí eu fiquei e fui ter que lutar e continuar vivendo, gente. E mais do que isso, eu vou contar num próximo vídeo. Que a história é longa e triste.
E eu vou contar no próximo vídeo. Gente, fiquem com Deus. Curtam esse vídeo. Se você quiser, pode compartilhar, tá? É apenas uma história de vida. Um momento da minha vida que eu tô querendo compartilhar com vocês, tá? Curta, compartilha, se inscreve no canal e vem aqui fortalecer esse canal, caminhar junto comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.